Olá, gente, boa tarde. Beleza? Bruno Simões Gonçalves, Câmbio, América Latina, Psicologia da Descolonização, mais um vídeo do nosso canal. Beleza? No último vídeo a gente falou de dupla consciência, então eu queria desenvolver um pouco mais essa ideia hoje com vocês, porque essa é uma ideia bastante importante do que a gente tem produzido como Psicologia da Descolonização latino-americana. Então, na última vez a gente estava falando sobre como a dupla consciência ela é expressão, né, no mundo subjetivo, no fenômeno psicológico, enfim, na dimensão psicossocial da vida, dessa luta fundamental que forma a colonialidade e modernidade capitalista a partir do século XVI, né? Quer dizer, esse fenômeno de um projeto civilizatório que passa a entrar em realização, né? Que passa a ser produzido a partir do século XVI com a invasão da hoje chamada América, que naquele momento não era América, né? E aí, bom, aprofundando um pouco mais isso, acho que a gente vai aprofundar um monte de aspecto, né, disso aí. A gente vai falar várias coisas sobre isso, mas uma delas, assim, é uma primeira para a gente começando a se localizar, dizer que o pensamento do colonizador e o pensamento do colonizado, ou o ponto de vista do colonizador, o ponto de vista do colonizado, o lugar do colonizador e o lugar do colonizado, quer dizer, esses dois polos que vão formar esta luta agônica, como diz o Mariátegui, na nossa consciência, na formação do nosso espírito, esses dois espíritos que vão formar a nossa consciência de mundo, que aqui na América Latina, eles acontecem segundo algumas dimensões, né? Essas dimensões são uma discussão danada aí nos estudos da colonialidade. Uns falam que é uma coisa, outros falam que são outros, uns dão mais atenção para uma, outros dão mais atenção para outra. Eu vou só citar elas aqui de maneira muito rápida, só para a gente ter uma ideia, né? Então, quando a gente fala de dupla consciência, a gente está falando de várias dimensões da realidade social onde esta dupla consciência opera, onde esta luta fundamental, essa luta social fundante da vida dos povos, das instituições, das comunidades, dos indivíduos aqui na América Latina, se realiza, né? Então você tem a primeira, né? Lembrar de uma primeira que para o Aníbal Quirrani, para muitos estudiosos da colonialidade, ela tem um papel muito, muito importante, porque ela é aquela que vai, de algum modo, absorver, é para isso que as outras vão se articulando, que é o controle do trabalho, né? Este uso do controle do trabalho, o termo controle do trabalho é usado um pouco para não se usar diretamente o conceito de classe, porque a classe vai ter toda uma série de diálogos e de debates sobre como que é a formação de classe, e aí há uma escolha do Quirrano de usar o controle do trabalho como uma maneira de você localizar justamente isso dentro deste reflexão sobre a colonialidade e modernidade, ou seja, o controle do trabalho humano, o trabalho humano como grande ato que vai ontológico do ser social, mas que aí que vai ter o controle do trabalho humano nesse momento do século XVI vai estar voltado, vai começar a se voltar por uma lógica, a lógica da produção da mercadoria, a partir daquele ciclo que no Marx ficou conhecido como acumulação primitiva, né? E este sentido de produção de lucro, produção de mercadoria, de fetichização, mercadoria, de transformação do mundo em mercadoria, e tudo dentro da lógica do capital, do lucro e tal, da mais-valia, vai ser o grande motor, o grande fundamento onde vai se articular todas as outras dimensões. Então esta é uma primeira muito importante, a dimensão do controle do trabalho, né? O segundo que o Quirrano vai usar, ele vai dizer da raça, né? A raça, o racialismo, ele vai chamar um pouco essa ideia do conceito, o conceito de que fenótipos distintos, identidades fenotípicas, identidades racializadas, vão formar uma série, uma classificação racial, uma classificação social com base nesses fenótipos e que vão ditar quem ocupa que espaço na cadeia do trabalho. Então aí vão se fundar a princípio três identidades raciais fundamentais. A identidade racial dos índios, que são os povos originários aqui do que a gente hoje chama de América, os negros, que são os povos originários de África, do continente africano, e os brancos, os povos originários, ou que supostamente são originários, deste continente Europa, que também tudo isso vai se constituindo ao longo dos 500 anos. Não havia Europa em 1600, assim como não havia América, né? Então, esse segundo é um segundo muito importante.
Um terceiro é o gênero, né? Então, naquilo que algumas estudiosas vão chamar de patriarcado colonial, quer dizer, vai se fundamentar a partir do século XVI, a partir de patriarcados já existentes, ou de uma relação de gênero, onde o homem vai ocupar um poder de mando e tudo vai se relacionar com essa figura de mando do homem em diferentes níveis. Então, por exemplo, se você pensar o patriarcado vindo de África, distintos patriarcados vindos de África, patriarcados vindos da Europa, patriarcados diferentes aqui, que são todos patriarcados diferentes, há toda uma discussão se chama isso de patriarcado ou não, mas o que se tem consenso é o quê? A partir do século XVI vão se articular diferentes formas de trabalhar essa questão corporal, questão do corpo, do controle da sexualidade, das identidades sexuais, que são muito distintas em diversos lugares, e vão articular um patriarcado heterogêneo, um patriarcado colonial heterogêneo, que vai dar também base para este controle do trabalho, né? Então, quem é que vai mandar no trabalho, quem vai trabalhar em determinados lugares, quem que vai ser detentor de determinados postos de trabalho, vai ter uma articulação muito grande entre as relações de gênero e de sexualidade e as relações de raça para conformar este controle do trabalho, que vai ser o fundamento da colonialidade. Juntamente com isso, você vai ter a epistemologia eurocêntrica, que vai dar base para isso. E aí também tem todo um tema isso para psicologia, todos são muito importantes para psicologia, mas assim, digamos que o que mais tem cara de psicologia, digamos assim, tem a ver com o pensamento, com o conhecimento, com a percepção, com a cognição, com isso que a gente normalmente, eu não sei se comum chama de psicológico, vai estar muito relacionado com essa epistemologia eurocêntrica, né? Que vai dar base para essas novas formas de realização da vida e das coisas, essa reprodução social que vai se realizar de maneira diferente, né? Diferenciada a partir do século XVI, com base numa extrema violência, com base em várias coisas muito fortes e muito intensas, né? E que a epistemologia eurocêntrica vai dar para isso uma possibilidade de inteligibilidade para esse processo. Esse é um tema muito longo, a gente vai trabalhar em outro momento, mas só para ter uma ideia geral, essa ideia de que há um conhecimento válido, de há uma hierarquia na raça e no mundo da sexualidade, e que acompanha esta hierarquia também a capacidade de pensar e de ser humano, portanto. Então, assim, o homem branco, heteronormativo, vindo da Europa, dos grandes centros, patrão, ligado com determinadas formas de religiosidade, é o detentor do olho de Deus, ou da razão maior, da razão absoluta, da razão universal, que outros povos, ou que outras sexualidades, ou que outros corpos, numa própria cultura e num próprio povo, não detêm, né? Então, esse crivo de humanidade a partir de uma pretensa forma de razão que se daria de maneira perfeita num determinado corpo, numa determinada determinação social que vai acontecer. Isso tem muito a ver, isso é a base fundamental de uma epistemologia eurocêntrica, que é algo muito complexo, forma toda uma geopolítica do conhecimento, que é um outro tema para a gente conversar assim de maneira longa. E por fim, muito ligado com essa do controle do trabalho, já para juntar lá em cima com o controle do trabalho, que foi o primeiro, a destruição ou o contato, se quiser, ou as formas de transformação da natureza. Lembrar que natureza é um termo que praticamente não quer dizer nada, num certo sentido é meio como meio ambiente, não quer dizer, tudo que não é humano é natureza. E mesmo os humanos, nessa hierarquia que a gente já está falando, uns vão ser mais próximos da natureza, outros menos. Então, assim, mas essa transformação do mundo envolvente em mercadoria a partir de um trabalho humano realizado a partir dessa divisão de raça, de gênero e com a epistemologia holocêntrica. Ou seja, há uma confluência, e aí as palavras são muitos. Muitas pessoas têm falado de interseccionalidade entre essas dimensões, alguns têm falado de consubstancialidade, imbricação. Eu tenho pensado a partir do que, como a gente pode chamar isso, a partir do gesto colonial, que parece que consubstancia tudo isso, mas talvez seja um pouco diferente do pessoal que está pensando a questão da consubstancialidade. Ou a implicação, ou seja, como que essas diferentes dimensões se realizam numa mesma coisa, numa mesma totalidade, né? Eu tenho pensado que isso tem a ver com o gesto colonial. O gesto colonial carrega consubstanciado em si essas dimensões todas imbricadas entre si. E a gente pensar como é que a gente se desenvolve a partir daí.
Mas só para deixar a princípio assim, para a gente entender, esta dupla consciência, esta consciência do colonizador e do colonizado, ela se expressa através dessas distintas dimensões. Então, para a gente conhecer um pouco como que essa dupla consciência opera, como o meu lugar no mundo, como que a minha dupla consciência opera, como a instituição onde eu estou ligado, a comunidade que eu participo, a realidade específica que eu estou vivendo, vai de alguma maneira ser expressão dessa luta fundamental que é a dupla consciência e, portanto, essa formação subjetiva fundamental. É importante eu entender como ela acontece, como ela opera nesses diferentes dimensões da realidade social. Mais uma vez, controle do trabalho, a raça, o gênero, a epistemologia, o que é conhecimento válido e o controle da natureza, o trabalho, né, o poder de transformação da natureza, relação com a natureza. Né? Só de falar isso assim de maneira muito rápida, muito direta, já estamos indo para quase 11 minutos aí de vídeo. Então vou parar por aqui, só deixar esse vídeo mais assim, mais uma vez apresentando uma ideia mais geral, e aí aos pouquinhos a gente vai de tijolo em tijolo chegando aí numa concepção, numa construção disso que a gente está chamando de psicologia da descolonização latino-americana. Beleza? Saravá, é nóis. Espero que vocês tenham gostado aí. Seguimos.